pelo fato do seguinte, o Ogã, ele é uma figura muito grandiosa, é uma figura máxima dentro do axé. Eu não vou usar termos hierárquicos logo depois do Pai de Santo, acima do Pai de Santo ou ao lado do Pai de Santo. Ritualísticas são coisas pertencentes a uma casa, e se um Ogã, ele é feito dentro de um axé, tudo que envolve esse axé, ele participa. Participar não está dando a ele o direito de fazer. E é isso que as pessoas estão confundindo. Ogã raspando cabeça, Ogã jogando búzio, Ogã abrindo casa, Ogã iniciando pessoas, Ogã atendendo, Ogã incorporando, Ogã tirando ebó, Ogã tendo cliente. Isso é que não pode acontecer. Então, isso aí, Ogã nenhum tem que fazer, porque isso aí não são funções de um Ogã, nem dentro da casa do santo e nem fora da casa do santo. Então, eu acho que a casa ela tem que ter base para poder ensinar para o Ogã como que ele deve se portar e quais são os rituais pertencentes a cada tipo de Ogã. Porque Ogã é uma palavra que quer dizer chefe de uma missão. Ogã é um chefe, é um líder, e dentro dessa liderança existem vários tipos de Ogã que regem, guardam e governam vários pontos e vários rituais dentro da casa do candomblé. O Ogã, ele é uma figura máxima, mas ele não é uma figura absoluta. Um Ogã, ele não é para tudo. Desassociar também a ideia que todo Ogã tem que tocar atabaque. Nem todo Ogã é músico. Isso aí é função dos Ogãs alabês. Os Ogãs alabês tocam atabaque. Os Ogãs alabês, eles cantam o candomblé. Os Ogãs alabês, eles podem cantar outros rituais internos da casa do santo, porque eles são alabês, eles são os Ogãs dos instrumentos musicais. Agora, por exemplo, um Ogã Axogum ou Ogã Olobé-Ilê, ele não tem essa obrigação de saber, ele tem que saber, ele não tem a obrigatoriedade de ser o melhor cantor e muito menos o melhor tocador, porque ele tem que ser o melhor no ritual que o pertence, que é o ritual dos cortes, incisões, orôs e consagração aos orixás. Então, quando uma casa ela está muito bem formulada e muito bem equipada, cada Ogã exercendo a sua função, o axé roda com perfeição. O que não pode é o Ogã querer ser tudo, porque em algum ponto ele vai deixar a desejar. Não que não seja bom um Ogã que saiba muito. Isso eu acho que é um compromisso, é um dever da Casa do Santo ensinar para os seus Ogãs tudo. Mas já que a gente está destrinchando e falando em particularidades, a primeira coisa que tem que entender é que todo homem que não roda santo não significa que é Ogã. Entender que todo homem que é Ogã não significa que ele é tocador de atabaque. A partir do momento que o axé, ou seja, o babalorixá, ele entende que todo Ogã não necessariamente é cantor e que todo Ogã necessariamente não é alabê, as coisas começam a fluir e rodar melhor dentro de uma casa. Lógico que o sonho de todo babalorixá é ter uma casa com um monte de Ogã que toca e que canta, porque a gente sabe que as festas públicas e alguns rituais internos, eles são melhores ou só acontecem com a presença dos Ogãs, porque são eles que tocam, são eles que também cantam ou ajudam a cantar ou ajudam a responder, mas entender que a função de um Ogã não é só isso. E também desacreditar a ideia que todo Ogã tem que nascer com mão de faca, todo Ogã tem que nascer com mão de folha, todo Ogã tem que nascer com mão de Aquidavi, todo Ogã tem que nascer com voz. Não, existem para cada ritual um tipo de Ogã diferente. E se a gente for falar dos tipos de Ogã que existem dentro de uma casa de santo, nós vamos ficar dias. E como a gente não vai ficar dias, a partir de hoje a gente vai começar, quem sabe nesse mês de janeiro, trabalhar semanalmente tudo que a gente conhece um pouquinho sobre Ogãs, funções e rituais. Então, por exemplo, o Ogã alabê, que é o Ogã mestre de cerimônia de dentro de uma casa de santo, porque ele é quem é a voz do orixá dentro da casa, ele não tem por obrigação ser um Ogã de corte. Agora, se o Ogã alabê sabe cortar, e na falta de um Ogã Olobé, ou na falta de um Ogã Axogum, ou o pai de santo não quer cortar, e deu para ele na iniciação a mão de faca, lógico que esse Ogã alabê pode cortar para todos os orixás. Mas o alabê, ele tem que entender que a função dele é
cuidar da casa de santo no espaço que o compreende, que é a musicalidade. E a nossa religião, ela é totalmente musical. A nossa religião, ela é totalmente barulhenta, ela é totalmente instrumental. Temos diversos tipos de instrumentos dentro da casa do santo que faz com que desperte e abale a energia do orixá para que ele se volte aqui para o Aiê, que é a terra, e venha nos visitar. Então, não é só o toque do atabaque. O Alabê Nilu, Nilu é o deus do som. O Alabê Nilu, ele tem que conhecer diversos tipos de toques, diversos tipos de ritmos, cantigas e rituais. Ele já tem função o bastante para que ele possa desenvolver um bom trabalho dentro da casa do santo. A função do Alabê é tão grandiosa como de todos os outros ogãs que me perguntaram assim, qual é o ogã maior dentro de uma casa de santo? Uma casa de santo ela é tão grandiosa, com vários espaços sagrados, com ritualísticas diferentes, que cada ogã responsável por cada espaço, ele é grandioso naquele espaço. Então, na minha visão, não existe uma hierarquia dizendo qual é o ogã mais importante. Então, o ogã Olobé Nilê, que é o ogã dono das facas, ele é maior que o ogã Alabê Nilu, que é o ogã do som? Não, ou não sei. Eu prefiro acreditar que não. Porque sem o ogã de corte, também não vão ter os rituais. Sem o ogã de toque, também não vão ter os rituais. Então eu acredito nessa irmandade dentro de uma casa de santo em prol de um axé. Ogãs entre si, eles podem ter idades diferenciadas por tempo de iniciação. Agora, hierarquicamente falando, o ogã Alabê, ele é maior que o ogã Pejigã. O ogã Pejigã, ele é maior que o ogã Assobá. O ogã Assobá é maior que o Afericodé. É mentira, porque cada um cuida de um posto, cada um cuida de uma causa, cada um é chefe de uma missão, cada um rege um espaço sagrado aonde não pode ser comandado por todos, porque existem pessoas específicas. Então, o que tem que parar de acreditar é que todo ogã é tocador de atabaque. E o homem que é ogã e não toca atabaque, ele não pode se sentir inferiorizado, porque você tem uma forma de preconceito com os meninos que são ogãs, e eles não tocam. Não tocam porque não sabem, não tocam porque não gostam, não tocam porque não tem ritmo. E, gente, é muito comum uma pessoa não saber tocar nada. É muito comum uma pessoa musicalmente ser bastante desafinada. É muito comum musicalmente uma pessoa ter uma voz, inclusive, feia. E esse homem é ogã. E não necessariamente ele tem que ser um ogã que tenha que cantar e tocar para o orixá. Então, ogã que toca e que canta o candomblé é o ogã Alabê, de máxima importância dentro do axé. Todos os ogãs, eles são escolhidos pelo babalorixá, ou pelo orixá do babalorixá, porque foi visto na mesa de jogo que aquele tipo de ori é um ori ogã, é um homem que não faz iniciação para Iaô, porque a ancestralidade dele é diferenciada. Isso não é mérito, são diferenciações. Pelo fato do ogã ter uma ritualística iniciática totalmente diferenciada, algumas pessoas os veem como premiados porque nasceram ogãs e que o meu sonho era ser ogã para poder sentar em cadeira. Gente, cadeira é uma coisa que quando tem para todo mundo senta, e quando não tem, não senta. E todo mundo vai ter uma época que vai poder sentar em cadeira, é só cada um aguardar o seu tempo. Não existe esse negócio que ogã já nasce com 7 anos. Ogã nasce no nascimento. E o nascimento do ogã são nos rituais de consagração de sua feitura. E voltando ao que eu disse, uma feitura não pode ser associado a uma raspagem. Então ogã faz a iniciação, ogã toma obrigação de 1 ano, ogã toma obrigação de 3, ogã toma obrigação de 5, 7, 14 e 21, que é a última obrigação. Ogã coloca quelê, ogã dorme na esteira, ogã toma banho de folha, ogã usa roupa de ração, ogã bate paó na casa, ogã toma a bênção do pai de santo, o pai de santo, por respeito ao ogã, troca de a bênção com ele. O pai de santo, por respeito ao ogã, porque ele é uma figura que foi escolhida pelo orixá do babalorixá para ser ogã de um axé, o chama de pai e lhe dá uma cadeira para sentar ao lado. E aí a sua comunidade, por conseguinte, vendo o babalorixá, chamando aquela figura, tanto igual a outra, ser chamada de pai, ser
tomado a bênção e ter por ele respeito, deferência, carinho e reverência, a comunidade passa a ter também. O que acontece é que a vaidade está subindo a cabeça dos ogãs. Então, eu sou de uma época que Ogã tocava o candomblé de branco, tocava o candomblé de cabeça coberta. Ogã tinha muito respeito pelo babalorixá, pelo seu axé e pela casa do santo. Hoje em dia o que a gente anda encontrando? É o Ogã tocando de bermuda, Ogã tocando de regata, Ogã tocando de chinelão, Ogã fazendo o que quer e o que não quer, porque ele se coloca numa posição de indispensável e de insubstituível. Se eu não existir, se eu não tiver, não vai acontecer. Então, a figura do Ogã, que antes era muito amada, a figura do Ogã, que antes era muito desejada numa casa de santo, hoje babalorixás preferem contratar o serviço de um Ogã para tocar dentro da sua casa, para não ter essas figuras dentro do axé. Então é muito triste, porque a vaidade subiu a cabeça, o Ogã ele não quer ter mais nenhum compromisso ritualístico com nada. Os Ogãs de hoje, essa geração Nutella, estão se achando acima do orixá, eles não precisam de banho de folha, eles não despacham uma rua, eles não botam um branco, eles não querem fazer nada, eles só querem ser muito bem respeitados, eles só querem muita cerveja em bandeja, eles querem muita cabeça no chão, ser chamado de pai, quando a coisa não pode seguir por esse caminho. Então eu tento, aqui no meu Ilê Axé, mostrar que os Ogãs são figuras extremamente importantes como qualquer uma outra pessoa da minha casa, sendo que com eles existe sim uma reverência, existe sim uma ritualística, porque eles são pais dos nossos orixás, por isso que nós os chamamos de pai. Mas a partir do momento que o Ogã começa a ter um comportamento mesquinho, um comportamento vil, um comportamento que não condiz com o maior presente que ele recebeu na vida dele, que é ser Ogã de um orixá, de uma casa de santo, e passa a tratar essa casa como sei lá o que, ele não tem mais que receber esse tipo de deferência e nem esse tipo de reverência. Essa é a minha opinião. Então, Ogãs são extremamente importantes, nós somos condicionados a amá-los, respeitá-los, reverenciá-los e tratá-los muito bem, em nome e em amor aos nossos orixás. Mas a partir do momento que o Ogã não nos devolve e começa a magoar nossos orixás, não cumprindo com a ritualística que lá atrás, quando eles chegaram na casa, eles se propuseram, a gente tem que dar boa noite, boa sorte, seguir por um novo caminho, se for preciso não fazer mais candomblés públicos com festas abertas pela falta de Ogã e continuar rezando para que o orixá traga pessoas de bem e que sejam bons Ogãs e que sejam bem comprometidos. Então essa é a minha visão em relação, em primeiro lugar, a Ogã.